Votos cordiais de saúde e paz a todos. Somos os heróis do dilúvio, né? Antes de sair de casa eu dizia a Sônia, a Raíssa, eu digo, eu acho que hoje assim, vai ser eu fazendo a palestra, Dona Sônia. Sônia dirigindo, você fazendo a prece. Eu acredito que a maioria vão ser os espíritos, porque é chuva o dia inteiro. Não que eu tenha errado, porque é uma quantidade de espíritos encarnados presentes, né? Mas, de fato. E completando esse raciocínio, acreditem se quiser, estávamos pensando como devemos ser agradecidos a Deus por termos a oportunidade e a coragem de romper com alguns dos nossos limites e nos darmos a chance de abrirmos a nossa agenda para, mesmo num dia tão chuvoso, nos dar a possibilidade de escutar uma frase das bem-aventuranças que passa desapercebido por nós muitas vezes, e seria: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Na medida em que nós estudávamos, acreditem, nós agradecíamos a oportunidade. Porque frequentemente estamos ligados a muitas bem-aventuranças que são muito mais trabalhadas, e quão pouco nós paramos para refletir quanto a essa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. Porque passa a ser inclusive um grande contrassenso quando não encontramos na terra corações ou indivíduos que hoje nos chamem a atenção num primeiro momento nesta virtude que é a mansidão. Parece que a violência campeia, o desejo, o interesse pessoal fala mais alto em tantas questões. Quando olhamos até para o nosso país, frente a determinadas situações, vem de dentro uma ferocidade. E ao mesmo tempo em que passamos para refletir sobre isso, ouve-se esse eco das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E, obviamente, refletindo e não tendo a mínima dúvida que, inspirado por aqueles que sempre nos orientam nos estudos, corremos atrás de pensar sobre essa mansidão. E o primeiro ponto que chegamos, ela se encontra na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta do meio mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida. E todos nós espíritas temos decorado essa máxima. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. É o meio prático mais eficaz. Se é prático, é necessário fazer um exercício. Allan Kardec, quando questiona, ele diz: qual o meio prático mais eficaz? Então não é teoria, é necessário exercitar, e nessa proposta de exercício parte então do indivíduo. Nós somos mansos. Essa força da mansidão nós poderíamos trocar como sinônimo a força da paz. Olhemos primeiro trazendo o nosso foco em cada um de nós, depois para as nossas inter-relações. Em família nós somos mansos. No trabalho, num contexto social, quando interagimos com aqueles que de alguma forma pensam e agem diferente de nós, onde nós defendemos com toda a força os nossos ideais. E diante deste ponto de partida, chegamos à conclusão que a mansidão ainda é para nós um grande desafio. E uma bem-aventurança que é de uma responsabilidade fora do comum. E somos ousados em dizer que só a doutrina espírita traz uma lógica para o complemento dessa bem-aventurança, quando ele disse que os mansos herdarão a terra. Partindo então deste ponto, ficamos refletindo: não me encontro nessa situação de ser manso. E o contrário de manso, o que seria? E fomos atrás de um dicionário de antônimos e chegamos à conclusão de que é ferocidade. E dependendo do sentido da palavra, ela ainda entra como bravura.
Ora, me dando a entender então que o manso é um covarde. E então ficamos pensando, ora, se é necessário conhecer a si mesmo, o contrário da mansidão é a ferocidade, onde podemos dizer que ela se expressa, essa ferocidade, através da violência. É porque o que nos caracteriza, de alguma forma, são violências. E de determinados matizes e diversos, que muitas vezes já faz parte da nossa realidade, onde nós perdemos a capacidade de enxergar. Daí é necessário ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E começamos a refletir então onde nasce a violência. Para fazer entender essa proposta de Jesus, ou este norte que ele nos aponta, e a violência é uma herança nossa do desenvolvimento antropológico, psicológico de todos nós. Basta entendermos um pouco de história, não sermos experts no assunto, mas compreender que saindo das furnas, sendo necessário agora começar a conhecer aquele ambiente onde se vivia, o próprio habitat, a violência surge, essa ferocidade surge como dois grandes movimentos que de alguma forma aquele período justificava. O primeiro deles, a sobrevivência. Era necessário sobreviver e não tinha como dialogar. Era preciso usar ferramentas que anulassem o mal que viesse a nos prejudicar. Então ali começava a cravar na nossa intimidade esta experiência da ferocidade. E quando nós lutávamos pela sobrevivência, havia duas grandes situações. A primeira, o ambiente, o meio, com animais, com a dificuldade do próprio alimento, porque a subsistência e a fome falam muito alto, bem como a sede. Então era utilizado desta ferramenta. E o segundo ponto, ainda vinculado à sobrevivência, era combater o outro clã. Porque o outro clã tinha a mesma necessidade que nós também tínhamos. Ora, então lutávamos pela mesma caça. E no processo de lutar pela mesma caça, pela mesma fonte da água, era necessário usar esse instrumento que anula o outro indivíduo. Então o outro passa a ser o meu inimigo, porque tem o mesmo interesse que eu tenho. Não havia ferramentas de se combinar e dizer se nós juntos, nós lutarmos por um único objetivo, será fácil para todo mundo. Não havia essa possibilidade. Então, no ponto da sobrevivência, essas duas questões. O ambiente, trazendo as suas próprias dificuldades, e o outro clã. Mas uma vez um pouco mais evoluído, ainda assim, já trazendo estas experiências, quando se combatia o outro clã, já se falava em ampliação de território. E junto à ampliação de território ia um conceito muito paradoxal, que seria o conceito da instalação da paz, utilizando-se da ferramenta da violência. Porque é óbvio, na hora em que eu invado e anulo aquele clã, eu o controlo, e se eu o controlo, ele não causa mal ao clã que eu pertenço. Então fica intrínseco essa ideia da utilização da própria ferocidade para a manutenção da paz dentro da sobrevivência, que foi o primeiro elemento que nos estimula a utilização dessa ferramenta. Mas não foi só a sobrevivência, porque a sobrevivência é uma realidade do indivíduo para com o exterior ao universo em que ele vive. Houve um segundo elemento que precisamos pensar, que é exatamente a manutenção da ordem no clã. Vejamos que interessante. O primeiro é a realidade dessa família, desse pequeno núcleo social em relação ao universo externo. Mas era preciso manter a ordem intraclã. Se alguém desobedecesse, era necessária uma ordem hierárquica. E esse indivíduo que desobedece precisa ser punido para que não se repita e sirva de exemplo para os demais. E, obviamente,
não havendo uma ferramenta que o atingisse no contexto moral, porque a sua estrutura psicológica ainda não era desenvolvida, pune-se o indivíduo naquilo em que ele feriu. Surge daí uma lei conhecida de todos nós, olho por olho e dente por dente. Vejamos a estruturação da violência. Porque ela, de fato, ela não surge de uma maneira negativa, mas era resultado daquele período em que estávamos caminhando. E essa realidade, então, se nós compreendermos estas leis que regem o clã, somado com aquelas advindas da sobrevivência, cria uma cultura esta, que vem ao longo da história se repetindo, porque aqui não há espíritos novinhos, há espíritos milenares, que vem repetindo esse processo que marca o nosso inconsciente, o homem velho. O homem velho. E essa estrutura se replica onde o homem se encontrava, e por incrível que pareça, encontrava-se das diversas áreas de influência em uma delas fundamental, que foi o eixo de desenvolvimento sociocultural, que foram as religiões. E elas se expressam, então, através da figura dos deuses, porque até os politeístas, seguindo essa estrutura hierárquica e a necessidade de ordem, apresenta vários deuses onde eles precisavam ser, de alguma forma, atendidos em seus desejos, para que não expressassem a manifestação da violência frente a cada um daqueles crentes. E não venhamos a achar que essa realidade está estruturada na figura politeísta. Iremos encontrar a mesma expressão na figura monoteísta do Deus dos exércitos, que vem a apresentar ao mundo Moisés a figura desse Deus único. Observemos o quão violento era aquele Deus. Era o Deus que punia, que castigava. E que tinha tantas situações que ele traz o desenho do ser humano belicoso. Ele é bélico. Porque obedece exatamente a essa estrutura que nasceu nas furnas, nas nossas primeiras experiências de utilizar esta ferramenta. E, obviamente, Deus, soberanamente justo e bom, envia à terra figuras ilustres que, tempos em tempos, vem tentar transformar, modificar, mas não é fácil. Porque a religião, que depois ela vem a surgir, seja ela qual for, estrutura a figura da divindade e as leis nessa condição, da utilização da violência. Vejamos como foi o continuar? Quem comandava no Ocidente as escolas? A religião. Os religiosos, que apresentavam agora a figura de Deus e a figura de Jesus. Alguns teólogos conseguiram, tirando dos discursos de Jesus, estruturas que davam suporte à utilização da violência para o ampliar das conquistas, o levar o evangelho e a manutenção da paz. A história está repleta. Olhem as cruzadas. Olhemos a Inquisição. E vamos encontrar na teologia inúmeros teólogos da época que diziam, olha lá o que Jesus diz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E em cima disso criava-se toda uma tese teológica onde aqueles que já traziam pelo processo da reencarnação essa tendência à vivência, porque ela solucionava questões ao longo da história, ela mantinha a sobrevivência e mantinha a ordem no clã. Havia aí uma mensagem subliminar, utilizando-se da violência, atinge-se o objetivo. Então esta ideia quase subliminar era passada através da educação, das escolas. E aqui basta nós fazermos uma enquete rápida. Não precisam nem levantar a mão. Quantos heróis nós estudamos nas nossas escolas? Quantos heróis utilizavam-se da força, da mansidão, da paz? Estudamos guerras.
Os nossos heróis são aqueles que vão à frente de exércitos desde a Idade Antiga até os dias contemporâneos. E quando saímos dos fatos históricos e passamos para o mundo lúdico, mitológico, que ainda nos cerca desde as crianças, porque todos nós passamos por esta fase, apesar de termos esquecido, mas também nós trouxemos os nossos heróis, que hoje são replicados. E enche-se as salas de cinema para ver o Batman, o Super-Homem, a Mulher Marvel, os Vingadores. Não entendi. A Capitã Marvel, desculpe. É porque esse eu não assisti. E aí nós vamos observar aqui, vamos ver se a estrutura não é da violência. É a utilização da ferramenta da violência para combater o mal. Olha de onde vem. E nós não nos apercebemos que também nós adquirimos a mesma ideia subliminar, de tal forma que os grandes conflitos, os grandes conquistadores, aqueles que tiveram o seu nome escrito na história, foram todos que utilizaram da força, da violência, da ferocidade para atingir suas metas. Qual a informação, então, a gente recebe ao longo dos séculos? O que é que nós temos recebido, então, ao longo dos séculos? Na hora de um conflito com outra pessoa, qual é a ferramenta mais eficaz? Agora eu vou plagiar Allan Kardec. Mais eficaz que termina, que encerra a discussão. A violência. Porque se ela não for física, ela é psicológica. Ela é na voz. Ela é na própria expressão do corpo. Mas não é que o indivíduo em si ele tenha a culpa. É porque nós ainda não mergulhamos nessa proposta que o Espírito Santo Agostinho diz a Allan Kardec. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Porque não tem tempo. Essa é a mensagem subliminar. Mas o indivíduo vai além. Nós entramos na fase da razão, e na fase da razão, nesse período em que nos encontramos, nos tornamos mais polidos dentro das nossas limitações. E damos agora um ar de gravata, de terno, ou talvez de posição onde as pessoas nos enxergam, e aí nos esforçamos para mostrar aquilo. Temos, inclusive, verdadeiros valores. Até que Allan Kardec pergunta, em O Livro dos Espíritos, na questão 895, sobre virtudes e vícios, qual desses vícios, fora aqueles que nós já conhecemos, qual é que é mais característico da imperfeição do homem? E os Espíritos respondem: o interesse pessoal. Voltamos nesse nosso diagrama, voltamos ao início. A ordem intraclã e a sobrevivência, ela é exatamente igual ao interesse pessoal que cada um de nós carrega. E os Espíritos dizem, quando o indivíduo tem o interesse pessoal atingido, é como se fosse um elemento de bronze que se encontra um pouco mascarado frente a esta ação que fere o interesse pessoal, apresenta-se no fundo a cor real. Eu sou uma pessoa ótima, mas se pisar no meu calo, se você falar alto, eu falo 2 vezes mais alto. Se você fizer, eu faço. E aí nós temos hoje movimentos de revanche em todas as áreas. É interessante. Nós não nos apercebemos. Então esse interesse pessoal gera para nós, ou resume para nós a sobrevivência e a ordem do clã mantida, esse grande clã chamado sociedade ou família, seja ele o seu pequeno núcleo da sociedade, mas ele gera em nós alguns resultados quando este interesse pessoal não é atingido. Vejamos, é uma construção que estamos tentando trazer.
Então, na hora em que esse interesse pessoal nós colocamos para chegarmos à meta e ele não é atingido, gera em nós um dissabor. Daí haverá pessoas que irão apresentar-se frustradas. E nesse processo da frustração, caem num processo depressivo. Mas há outros que vão utilizar de outros expedientes para atingir a sua meta, sejam legais ou ilegais, mas o farão. Porque não aceitam a resposta natural que a vida deu. Utilizando-se de outro meio, desde que seja justo, decente, vale a pena a insistência, desde que pondere a condição moral e a necessidade real do fato. Caso contrário, é só o desejo de atingir o seu interesse pessoal. E é exatamente aí, quando o interesse pessoal é ferido, não conseguindo utilizar-se da força, da mansidão, porque esta está ligada à espiritualidade e nós vivemos um paradoxo em nossa vida, porque nós somos espiritualistas na estrutura filosófica e somos espíritas pela construção dessa doutrina num contexto religioso. Mas, quando nosso interesse pessoal é ferido, independente destas classes resultantes, nós esquecemos esse processo de espiritualidade e agimos na materialidade e forçamos uma realidade do jeito que nós achamos que deve ser, porque não existe uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em outras palavras, cada um por si e Deus por todos. Porque é assim que age o materialista. Ele quer resolver a questão. E se deu errado, ele vai atrás. E se ele puder dar um suborno, se ele puder fazer para atingir a meta que ele acha que é importante. E há uma lei. Daí a diferença. Mas o que é que implode, ou melhor, o que é que explode como violência? Porque esse é só o interesse pessoal que foi ferido. Por que é que o indivíduo torna-se violento? E aí vem a beleza de estudar o indivíduo como um todo que a doutrina espírita nos possibilita, pela primeira emoção que nós desenvolvemos neste processo de desenvolvimento social e individual de cada um de nós. Qual foi o primeiro? O medo. O homem é vítima do medo. Alisson, hoje você está filosófico ao extremo. De onde é que você puxou tanta... De onde é que você foi tão distante? Porque é real. E aí, enquanto estudávamos, lembramos de um fato. Que quem quiser averiguar o fato, procure em o livro O Nosso Lar. Quando, diante de determinada situação que atingia a colônia espiritual de Nosso Lar, André Luiz se propõe a ajudar, a colocar-se como um elemento que estaria à frente daquela situação, e o espírito que estava com ele no momento disse a ele: a melhor coisa que você tem a fazer neste instante é inscrever-se num curso sobre o medo. É porque isso às vezes passa desapercebido por nós. Ele diz: no meio dessa confusão eu vou estudar sobre o medo. Ele disse: vá. Porque é fundamental o indivíduo compreender sobre o medo. E aí fica a dica, porque nós temos um livro extraordinário de um professor espanhol chamado Emílio Miray Lopes, Os Gigantes da Alma. Dentre eles encontra-se o medo. E ele faz um desenvolvimento da tese de onde surge esse medo, que para nós seria um instrumento muito importante de aprofundamento, porque de fato é o medo da perda de não atingirmos esses nossos interesses que faz com que nos tornemos violentos. Porque como foi a primeira sensação que tivemos lá atrás, e ela se encontra hoje expressa cientificamente nos livros de fisiologia, pelo sistema lutar ou fugir. Olha que interessante. O medo responde por essas duas ações. É o sistema de lutar ou fugir. Agora vamos trazer para a nossa realidade. A adrenalina é jogada no corpo, o sangue sai da periferia, vai para o centro. Daí a taquicardia, porque aumenta
essa quantidade de sangue na intimidade do músculo para que o indivíduo agrida ou fuja. Até o nosso mecanismo fisiológico responde a ele. Obviamente, em termos de psicologia, também vai responder, porque nós iremos combater, ou nós iremos dar as costas, dar uma rabisaca, bater a porta e ir embora. Lutar ou fugir. Daí o medo. O medo é a origem central, é o ponto de partida da nossa violência. E não atingirmos essa meta da mansidão. Na medida em que o indivíduo, então, ele supera, através da vinculação à figura deste Deus e das leis que regem, sabendo que nada acontece em sua vida que não aquilo que foi fruto da sua própria plantação, não há nada a perder, porque nem a vida se perde. Não é que devamos deixar o medo de lado 100%, porque ele preserva a nossa existência e está lá na lei de conservação. Mas estamos falando daquele que nos torna indivíduos violentos, ferozes. Quando discutimos com alguém, é por algum ponto de vista e queremos que o nosso prevaleça. Na política de hoje, o que observamos são interesses pessoais, onde o ponto de vista prevalece. E a partir dali nos tornamos ferozes, porque o outro é o meu inimigo, é o clã contrário e assim sucessivamente. Nós somos espíritas, cuja responsabilidade é imensa. Chegamos a essa casa muitas vezes trazendo algumas dores, frequentemente de problemas em família. Quantos não chegam aqui com os desafios da família? Quantos não chegam com os problemas nos seus trabalhos por conta de indivíduos? Raramente é por conta desse próprio, é sempre por conta de um outro. E a nossa tendência é combater até a paz. Até no processo da edificação da paz, nós somos um verdadeiro paradoxo. Combatemos o quê? Quando a gente quer a paz, o que é que a gente combate? Ninguém sabe. Não é possível. Vou esperar o avião passar. Olha o tempo, hein? Perfeito. Uma alma caridosa me ajudou. Combatemos a violência. Não é interessante? É subliminar e a gente acha que está fazendo o máximo. Vamos combater a violência. Engraçado que combater por si só já é um papel de ferocidade. Por que não promover a paz, ao invés do combate à violência? Não estamos falando aqui, e quero deixar muito claro, que não há nenhuma crítica ao trabalho desses heróis fardados e dos civis que hoje combatem a violência que se encontra na rua. Para tudo é necessário um período de transição. É necessário agora que a gente promova a paz em nós, nas nossas famílias, na sociedade, para que pouco a pouco não seja necessário este tipo de combate. O próprio mestre já dizia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não vamos querer viver um paraíso que não existe. Mas a meta, ela precisa ser trabalhada agora. E esse é o desafio. E nessa ideia em que nós estamos chegando, onde surge essa figura desse medo, seja ele um medo real ou fictício, mas este fictício é para o indivíduo, porque para ele esse fictício é real, é perder alguém. Às vezes no processo de separação eu não aceito perder, é um medo da solidão. E prefere muitas vezes causar um crime e depois o autocídio do que ter essa possibilidade do perder, perdendo do mesmo jeito, gerando situações tão dolorosas. Então vejamos como o medo está na raiz. E aí vem a figura de Jesus, numa total natação contra a maré. Porque enquanto nós estamos vivendo este processo ainda ancestral, naquele período ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
E aí vem a ideia falseada desse Jesus mítico. E a doutrina espírita agora traz o Jesus real. Aquele Jesus que em frente a Caifás recebe uma bofetada e não dá outra face. Volta-se para o soldado e diz: se eu falei ou fiz mal, prova do mal que eu falei. Caso contrário, por que me bates? E o soldado fica lívido, porque não esperava essa atitude, porque mansidão não é covardia. A mansidão não é covardia. Não é aceitar que o outro faça aquilo que é equivocado, mas é manter-se fiel à própria causa que nós carregamos da não violência. É desafiador, porque para que o indivíduo seja manso, ele tem que ser um gigante. Para suportar todas as pressões, para que ele haja conforme o status quo, mas ele segue a Jesus, e quem segue a Jesus não pode agir da mesma forma. Por isso, estávamos tão reflexivos quanto ao estudo da tarde. Do desafio que temos. E eu gostaria de pedir licença para narrar uma história que versa sobre a mansidão, porque exemplos nós temos muitos, mas nós temos muitos exemplos que já são conhecidos. A força de Mahatma Gandhi, aquela mansidão que libertou a Índia do maior império até então no mundo, que seria o Império Inglês. Mas eu gostaria de trazer um exemplo simples, porque o fenômeno de desculpismo é imenso. A gente diz logo, mas ele era Gandhi, né? Ele era Gandhi. E assim eu gostaria de narrar uma história. Eu peço licença, eu não tenho hábito, mas hoje vai ser a exceção. Uma história de uma pessoa chamada Yoshk Haas. E ele nos traz um relato que nós achamos interessante partilharmos na tarde. Todas as vezes em que eu via a clássica bicicleta de Loureiro, agora eu entendi porque eu trouxe o óculos. Mas por que eu trouxe o óculos? Por causa disso. Todas as vezes em que eu via a clássica bicicleta de Loureiro, o elegante sapateiro, encostada no poste em frente à sua oficina, eu me sentia um homem de sorte. Eu terminara mais um ciclo de estudos na ordem, e o trem que me levaria até o aeroporto mais próximo apenas passaria no final do dia. A possibilidade de preencher esse tempo conversando com o Loureiro me enchia de alegria. Um mês antes, quando eu passei rumo ao mosteiro, o sapateiro enfrentava uma delicada questão. O filho do prefeito era um jovem empresário. Ele, o jovem, acabara de montar uma franquia de uma famosa marca de sapatos. Na época, quando lhe perguntei se esse fato poderia abalar os seus negócios, Loureiro me disse com tranquilidade: penso que não somos concorrentes, embora ambos trabalhem com produtos de excelente qualidade. Os sapatos que ele vende são belíssimos, sempre atualizados de acordo com as últimas tendências da moda, produzidos por designers internacionais. Os meus são inteiramente artesanais, desenhados e moldados um a um, de acordo com o gosto e a necessidade do cliente. Atendemos a público com interesses distintos. Fez uma pequena pausa antes de concluir. No mais, a concorrência é sempre bem-vinda por desestabilizar a rotina dos dias. Quando isso acontece, somos forçados, por sobrevivência, a buscar um novo ponto de equilíbrio. Então, avançamos. No entanto, nesse período em que eu ficara recolhido no mosteiro, os fatos mostraram que o filho do prefeito pensava de maneira diferente. O jovem empresário disparara uma agressiva campanha difamatória contra o antigo sapateiro. Apoiado pelo rádio local, de propriedade do seu pai, alegava as mais diversas disparidades, desde métodos ultrapassados de confecção até supostos clientes que tiveram problemas ortopédicos por usar os sapatos feitos por Loureiro.
Não satisfeito, sabendo que Loureiro tinha clientes de muitos anos que vinham de outros lugares atrás dos seus sapatos, conseguiu que uma conhecida revista fizesse uma matéria sobre o assunto, pulverizando as mentiras a um alcance ainda maior. Naquele dia, a oficina nunca me pareceu tão pequena. Desde cedo, 4 amigos de longa data do sapateiro, residentes e comerciantes na charmosa cidadezinha, tinham transformado o ateliê em quartel-general para decidir sobre as providências cabíveis. Em razão da minha experiência como publicitário, fui recebido pelos 4 amigos como um bom reforço de artilharia. O sereno artesão se limitava a encher as xícaras com café fresco e a ouvir as calorosas opiniões sobre o assunto. Coloquei-me à disposição e adiantei que poderiam contar comigo. Se fosse preciso, adiaria a minha viagem pelo tempo necessário. Em poucos minutos, eu estava completamente envolvido naquela batalha. Enquanto eu traçava uma estratégia de marketing, eu ouvia sobre a necessidade de contratar um advogado para levar o filho ao tribunal. Falou-se até mesmo em conseguir alguém para apedrejar a loja na calada da noite. Os planos eram muitos e houve quem sustentasse que deveríamos usar todos eles. Não abri mão de nenhum dos planos. A apaixonada reunião do alto comando durou ininterruptamente até a hora do almoço, quando já tínhamos tudo esquematizado, já estava tudo pronto. Até que eu, incomodado com o silêncio de Loureiro, perguntei se ele estava de acordo. Porque até então, aquele que verdadeiramente encontrava-se envolvido na história, calado, só ouvindo a discussão dos amigos. Diante de todos os olhares, o sapateiro disse em um tom doce de voz: "Estou muito feliz que tudo isso tenha acontecido. É delicioso vivenciar toda essa demonstração de amizade, em manifestação tão nobre de amor. Contudo, eu não tomarei nenhuma atitude de confronto ou mesmo contra o rapaz. Seguirei firme no meu trabalho, com o propósito de continuar a oferecer um produto diferenciado pelo meu dom e a minha arte." Um dos amigos lembrou das difamações, sustentou que não poderiam restar impunes. Havia inegáveis danos morais e materiais a serem ressarcidos por via judicial. Outro alegou que um jovem egoísta e mimado não podia seguir impune, espalhando o mal por onde passasse. Teve um amigo que levantou a tese de que a mentira que não é contestada vira verdade. A gente nunca ouviu isso, né? Argumentou que a honra de Loureiro estava em jogo. Por fim, decretaram que era preciso reagir. Loureiro repousou a caneca de café sobre o balcão de madeira e explicou com serenidade: sem dúvida, que é preciso reagir todas as vezes que somos atacados, quando se lançam sobre nós as sombras alheias. No entanto, a maneira como será a minha reação faz toda a diferença, define quem eu sou, as forças que me acompanham e traça a minha rota no caminho. Vejamos essa posição. A nossa ação fala de quem nós somos. Ele começa a aula aí. Posso combater as sombras alheias usando as minhas próprias sombras. Então, a escuridão se avoluma, levando muito sofrimento para todos os envolvidos. No entanto, sempre tenho a opção de oferecer a outra face. Agora veja a colocação da outra face que ele diz. A face que o agressor não conhece ou ainda não entendeu como se usa. A face da luz. Somente assim não me permito aprisionar pela escuridão e transmuto, em definitivo, o mal. Dar a outra face jamais foi colocar o rosto do outro lado para que o outro indivíduo esbofeteasse. Dar a outra face é combater a sombra com a luz. É não deixar a nossa sombra responder quando deveria ser a luz, tendo em vista que nós já temos um roteiro diferente. Esse é o desafio. E parece que o sapateiro entendeu.
E é necessário um exercício constante, exaustivo, porque nós iremos mudar agora algo que se encontra na nossa raiz de formação, que é o medo, que é o nosso interesse pessoal para atingirmos a meta da iluminação. E ele continua, ou melhor, o rapaz que está narrando. Eu reconheci o valor do discurso, mas queria saber como seria na prática. Porque falar é fácil. O artesão arqueou os lábios em leve sorriso, como se já esperasse por aquela pergunta, e foi pedagógico. Quietude, silêncio, alegria e trabalho. Quietude, silêncio, alegria e trabalho. Pegou a caneca para mais um gole de café e prosseguiu. Quietude não significa inércia. Pelo contrário, é um poderoso movimento de expansão, só que interno, necessário para que eu encontre as forças e as soluções que preciso neste momento. Porque nós ficamos tão inquietos frente à ameaça que se apresenta, que não há espaço de percebermos a solução. Só encontramos o desejo de revidar. Focamos toda a nossa força, toda a nossa atenção no problema. E aí ele diz que a quietude é o contrário. É um movimento de expansão interior para achar a força da solução. E ele continua. O silêncio não apenas complementa a quietude, é a resposta além das palavras. São as palavras não pronunciadas, nascidas na convicção daquele que se move pela verdade e traz em si a força da luz. Isso também é conhecido como fé. Porque existe uma lei. Porque existe uma lei. Então o silêncio seria esse movimento. E ele continua. A alegria, por sua vez, é necessária como expressão pela oportunidade da lição que se apresenta. É a lucidez de perceber o lado bom contido em todas as coisas. Porque se nós acreditamos verdadeiramente na lei de causa e efeito, este mal que nos atinge é um resgate que estamos passando. E essa lucidez de perceber é comemorado. Obviamente não se deixa de sofrer, não se deixa de se preocupar, porque ainda estamos nesse estágio, mas a forma de agir perante o desafio é outro, e não de blasfêmia. Porque a alegria entusiasma e dá força para superar. Por fim, o trabalho, como oportunidade de caminhar e oferecer ao mundo o que tenho de melhor. Mahatma Gandhi dizia: é melhor que falem por nós as nossas obras do que a nossa própria palavra. Como se a vida tivesse o cuidado de nos testar, irrompe na oficina naquele instante uma senhorinha, conhecida de muitos anos do sapateiro e dos seus amigos. Comentou que estava muito preocupada com as notícias que circulavam na cidade sobre o artesão. Disse ter certeza de que não passavam de boatos, porém, sem desperdiçar a contradição, indagou se, por acaso, tinham qualquer fundo de verdade. Interessante, né? Conhece a pessoa há décadas. Provavelmente comprava o sapato com ele. E diz que com certeza não tinha, mas naquele instante diz assim: mas tem algum fundo de verdade nisso? Não, assim, só custa nada perguntar, eu já estou aqui, né? Todos os olhos se voltaram para Loureiro, sem qualquer traço de que aquela situação tivesse força para abalar a sua paz. Ele respondeu, com profunda paciência, se utilizando de outra pergunta: a senhora conhece alguém que tenha sofrido alguma lesão por usar os sapatos que eu faço? A senhorinha balançou a cabeça em negativa, mas teimou em lembrar das notícias desabonadoras. Loureiro fez um gesto com a mão, como quem diz que nada podia fazer quanto a isso. Ela insistiu para que o sapateiro procurasse as pessoas para dar a sua versão dos fatos. O artesão foi sucinto na argumentação.
confecciono sapatos nesta cidade há quase meio século. Penso que o meu trabalho é o melhor discurso. Para encerrar, disse: não tenho nem devo ter qualquer poder sobre o que as pessoas pensam ou falam. Cada um é responsável por si. A mim cabe apenas vigiar a mim mesmo. Olha a força da mansidão. Porque se a gente faz uma análise que nós devemos, que não é a análise do outro, não, é a nossa na vida. Quantas situações nós não nos perturbamos porque o outro disse, porque o outro pensa, porque o outro nos acusa, não sabe nem das nossas dores, nem da cruz que nós carregamos. Por que temos que nos preocupar com esses, quando no próprio Sermão do Monte, onde se inicia pelas bem-aventuranças, onde nos fala de bem-aventurados os mansos, ele nos solicita que não venhamos a julgar a quem quer que seja. Como nós somos ainda inconscientes em relação ao Sermão do Monte. Porque se verdadeiramente a gente já se apoderasse dele, não nos incomodávamos tanto quando alguém chegasse e dissesse: olha, falaram de ti isso, isso e isso, você não vai falar nada, não. Um pouco sem jeito, talvez, por não encontrar os esperados lamentos, tão comuns em situações parecidas, a senhorinha disse algumas palavras de apoio, girou nos calcanhares e se foi. Depois de um breve momento de silêncio, um dos amigos quis saber se Loureiro seguiria com a sua rotina normalmente. O sapateiro explicou: em parte. Seguirei em parte. Penso que nada acontece por acaso. Embora esteja satisfeito com os sapatos que faço, os contratempos servem para não nos permitir estagnar. Sempre podemos melhorar. É a proposta espírita. Ser de hoje melhores que ontem, amanhã melhores que hoje, e em tudo que nós fizermos. Em tudo. Ele já estava ali, acostumado, 50 anos fazendo sapato, ninguém reclamava. Era necessário, então, um elemento que o estimulasse para crescer. E ele diz, olha que frase feliz, a melhor resposta aos nossos antagonistas é a nossa própria evolução. A melhor resposta aos nossos antagonistas é a nossa própria evolução. De um jeito ou outro, as pessoas que se opõem a nós acabam se tornando, embora às avessas, importantes aliados para o nosso indispensável aprimoramento. Agradeço a cada um deles por me tornar uma pessoa melhor. Não há pessoa melhor para nós do que aquele indivíduo que nos aponta. Emmanuel dizia a Chico, passe pelo crivo da razão. Se a pessoa falou, passando pelo crivo da razão, você identifica que, de fato, tem aquele defeito, corra para corrigir. Mas se passando pelo crivo da razão você não identifica, siga adiante, porque é uma questão da opinião dela. E assim vamos nos ajudando, mesmo que às avessas, mas vamos. O clima de tensão e sombras tinha arrefecido bastante. Começamos a conversar sobre como o Loureiro poderia aperfeiçoar ainda mais os sapatos que fazia. Já mudou o foco. Antes era como revidar, agora juntou-se os amigos para pensar como melhorar. Preocupados apenas em revidar, ninguém se dera conta dessa possibilidade. Alguém lembrou que tinha ouvido falar sobre um novo solado que trazia uma espuma embutida no couro. Loureiro concordou em testá-lo. Falei que ele deveria também testar o couro vegetal, não apenas pela onda vegana que encantava o planeta, mas pela excelente qualidade com que era produzido. O sapateiro ficou bastante animado com essa possibilidade. Conversamos por mais algum tempo. Os amigos foram para as suas casas. Todos partiram com agradável sensação de leveza, na plena certeza de que qualquer que fosse o desfecho, a batalha acabara de ser vencida. Comentei sobre isso com Loureiro quando sentamos em um restaurante para almoçar. O bom sapateiro explicou. A mansidão é uma virtude com um poder incomensurável. No entanto, ainda pouco conhecida. Nos enganamos por acreditar que a violência, em qualquer uma das suas manifestações possíveis, explícitas ou implícitas, físicas ou morais, são mecanismos eficientes de luta.
Isso acontece porque não prestamos atenção na força serena de Jesus, no poder suave de Buda. É a não cooperação de Mahatma Gandhi com a escuridão. É o sonho de que falava Martin Luther King para vencer sem negociar com as trevas. Confessei que, ao contrário do que muitos imaginam, é preciso coragem para ser manso. Como nos mostra a história, a mansidão está destinada aos fortes. Contudo, não é fácil lembrar disso quando somos atacados ou acuados pela maldade. Loureiro balançou a cabeça em concordância e disse: é justamente nos momentos mais difíceis da batalha que os melhores guerreiros se revelam. Estes não cedem às sombras, se mantêm firmes e inabaláveis nos fundamentos da luz. Piscou um olho como quem conta um segredo e concluiu: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Fica então para cada um de nós esse desafio. Não mais um processo de uma idolatria vazia que já caminha conosco há séculos e séculos. Mas esse exercício de conhecer a si mesmo, encontrando esse ponto de mutação, superando essa ancestralidade de encontrar no outro o inimigo, para uma sobrevivência desse nosso interesse pessoal que tem marcado as nossas existências. Conhecendo a figura de Deus no conceito trazido pelos Espíritos, sabendo que a lei de causa e efeito, ela age constantemente em nossas vidas, a violência de fato, em qualquer uma das suas facetas, jamais será a solução. Porque se hoje, de alguma forma, ela anula, entre aspas, o mal, esse anular ele é transitório, temporário, porque todos nós somos espíritos imortais e estamos regidos pela lei onde se encontra toda a lei e os profetas, que é a lei de amor. A violência, portanto, ela é exatamente o oposto a essa lei. E cada vez que nós ferirmos, utilizando desta ferramenta aparentemente tão eficaz, lançamos para o amanhã a necessidade do aprendizado através das feridas abertas no outro, mas ninguém fere o outro sem antes ferir a si mesmo. Daí porque Jesus, de forma tão extraordinária, falava desses bem-aventurados os mansos, e a lógica do porquê herdarão a terra, porque neste processo do reencarne, e o qual o planeta se encontra, que é saindo de provas e expiações para adentrar em regeneração, só os mansos a herdarão, porque os violentos, os que acreditam nas ferramentas do materialismo, não caberão, não encontrarão sintonia num planeta onde passará a utilizar-se muito mais os instrumentos da espiritualidade. Quando encontra ele aquela jovem, dizia ele que ele daria água que dessedentava, que nunca mais o indivíduo sentiria sede. Nós ficamos presos ao fenômeno da água e da sede. Mas a mensagem subliminar que ali se encontra, a sede nos causa perturbação, desconforto, irritabilidade. Daria a ele então a chave, a água, para que nós não voltássemos a ter esta atitude de inquietude que nos marca a existência em tantas situações. Seja no conflito em casa, seja nos problemas do trabalho, deixamos passar este passado, que é o homem velho, representado pelo nosso inconsciente. Daí a força que devemos colocar para a reeducação frente às lições trazidas pelos Espíritos. André Luiz, na mesma obra, nos dá uma dica para utilizar-se da água da caridade. Porque se nós começarmos aprendendo pelo menos o silêncio, para depois silenciar mentalmente, já estamos dando passos importantes para a conquista da mansidão. Exemplos, se tivermos olhos de ver,
encontraremos muitos que conseguiram, confiando nesta lei, manter-se fiel à luz, porque verdadeiramente nós não precisamos usar da nossa sombra para combater a outra sombra. E utilizando-se da própria figura de Gandhi, ele dizia: olho por olho, e o mundo acabará cego. A todos, um grande abraço. Votos sinceros de saúde e paz.